Olá, caríssimos cursistas! Bom tê-los novamente aqui. Estamos finalizando a nossa disciplina de práticas em saúde e segurança no trabalho e sei que estudamos um vasto conteúdo. Mas não se preocupe, continuarei no AVA para auxiliá-los, tirando as suas dúvidas. Vocês podem contar também com o auxílio do seu tutor presencial. O tutor vai orientá-los na elaboração das atividades, certo? Na nossa última aula, nós estudamos os laudos e programas que favorecem um ambiente de trabalho saudável e previnem riscos inerentes nesses ambientes. Relembrando, nós estudamos o LTCAT, laudo necessário para o INSS que atesta a necessidade de aposentadoria especial, e estudamos também o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, sua importância e estrutura. E, por fim, falamos sobre o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é um programa que tem como finalidade evitar, reconhecer, reduzir ou eliminar os possíveis riscos, doenças ou acidentes ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Agora, na nossa última aula, nós estudaremos os programas que auxiliam e favorecem a saúde do trabalhador durante a prestação de serviço à empresa, bem como após. Para isso, falaremos um pouco sobre exames e laudos periciais. Estão prontos? Então, nós iniciaremos nossa aula falando do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou chamado PCMSO. O PCMSO é um programa que especifica procedimentos e condutas a serem adotados pelas empresas em função dos riscos aos quais os empregados se expõem no ambiente de trabalho. A NR7 estabelece os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais a serem observadas na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante a negociação coletiva de trabalho. Toda empresa que tenha empregados pelo regime da CLT, independentemente da quantidade e grau de risco, é obrigada a elaborar tanto o PPRA como o PCMSO. O Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, entende que todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com os riscos a que estão expostos, além de ser uma exigência legal prevista na CLT, respaldada na Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho, respeitando os princípios éticos, morais e técnicos. Dessa forma, o PCMSO tem como objetivo prevenir, detectar precocemente, monitorar e controlar possíveis danos à saúde do empregado. Ou seja, ele estabelece os exames médicos e laboratoriais que devem ser feitos pelos trabalhadores. Tais exames baseiam-se no reconhecimento e avaliação de riscos ambientais que estão registrados no PPRA. Implementar o PCMSO é importante, sobretudo para cumprir a legislação em vigor. Além disso, você pode estar prevenindo possíveis consequências jurídicas decorrentes dos aparecimentos de doenças ocupacionais, como o processo civil, criminal e previdenciário. O PCMSO deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Portanto, deve ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. Observem alguns exames que fazem parte da rotina do trabalhador.
Exame admissional. É realizado antes que o colaborador seja contratado pela empresa para avaliar suas condições de saúde, seus antecedentes pessoais e profissionais. Exame periódico. É realizado em todos os colaboradores periodicamente e de acordo com o PCMSO. Exame demissional. Deverá ser realizado até a data da homologação. Exame de mudança de função. Será realizado somente se ocorrer alteração do risco. Pode ocorrer a troca de função na empresa sem mudança de risco e, assim, não haverá necessidade do referido exame. Exame de retorno ao trabalho. No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho do trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. A finalidade dos exames ocupacionais para o empregador resulta na redução da falta do dia de trabalho motivado por doenças, na redução de acidentes potencialmente graves, na garantia de empregados mais adequados à função, com melhor desempenho, além das implicações legais. Para os empregados, proporciona condições de saúde para o desempenho da função, minimizando as chances de arbitrariedades em caso de doença ou acidente. Compete ao empregador garantir a elaboração e implementar o PCMSO. Os custos recaem sobre o empregador. Devem ser coordenados por médico do trabalho, a menos que não exista na localidade um referido profissional. O médico realizará os exames previstos na NR7 e indicará os profissionais que deverão fazer os exames complementares, previsto também na NR7, assim como os exames que sejam determinados no PCMSO. Meus caros, os exames podem ser através de avaliação clínica ou exames complementares. Os exames complementares são realizados nos trabalhos ou nos trabalhadores expostos a riscos, como ruído, aerodispersóides, gases e vapores. Por exemplo, temos uma atividade que a avaliação de ruído está acima, igual ou próxima ao limite de tolerância. O trabalhador deverá fazer o exame de audiometria. Os exames complementares são solicitados pelo médico coordenador do PCMSO e deverão ser suficientes para proteger os trabalhadores expostos a agentes físicos, químicos e biológicos que lhe possam trazer risco. Um bom exemplo, como dito, é da avaliação de audiometria. Vejamos. No anexo 1 da NR7, encontramos as diretrizes e parâmetros mínimos para a avaliação e acompanhamento da audição em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados, fornecendo também subsídios para a adoção de programas visando a prevenção da perda auditiva. Geralmente é neurosensorial e suas principais características são a irreversibilidade e a progressão gradual com o tempo de exposição ao risco. Uma vez cessada a exposição ao ruído, a perda auditiva não avança. Continuando este assunto, vamos descrever um importante documento, o Atestado de Saúde Ocupacional. O Atestado de Saúde Ocupacional trata-se de um documento de caráter médico avaliativo, em que se avalia e estabelece o estado de saúde do trabalhador, assim como se está apto a exercer determinado cargo ou função na empresa. Portanto, o ASO é parte integrante e indispensável do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que tem como objetivo a promoção e preservação da saúde dos trabalhadores. A NR7 estabelece que, para cada exame médico realizado, o médico deverá emitir o atestado de saúde ocupacional em 2 vias, sendo que a primeira via ficará arquivado no local do trabalho
ou do trabalhador, e a segunda via será obrigatoriamente entregue ao trabalhador. Além disso, a norma regulamentadora número 7 estabelece que o ASO deverá conter, no mínimo, nome completo do trabalhador, o número de registros de sua identidade e sua função, os riscos ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles na atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados. O nome do médico coordenador, quando houver, com o respectivo CRM. Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu. Nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato. Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo o número de inscrição do Conselho Regional de Medicina. É importante salientar que o PCMSO deverá ser planejado anualmente e emitido relatório que deverá ser discutido na CIPA e ter livre acesso em caso de fiscalização. Caso se observe exposição excessiva a riscos, o trabalhador deverá ser retirado do local de trabalho até a normalização. E caso haja um agravamento da doença do trabalhador, essa verificada através dos exames, mesmo sem sintomas, o coordenador terá que dar início aos procedimentos com o CAT, que é o Certificado de Acidente de Trabalho. Viu como a saúde do trabalhador deve ser levada muito a sério? Observaremos agora um outro programa intitulado como Perfil Prociográfico Previdenciário, ou PPP. Ele é um documento histórico laboral do trabalhador, que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa. A última instrução define o PPP como um documento histórico laboral do servidor com propósitos previdenciários para dar informações relativas à fiscalização do gerenciamento de riscos, para orientar programas de reabilitação profissional, requerimento de benefício de aposentadoria especial. Por isso, inicialmente, deve ser feito apenas para os servidores sobre o regime geral da Previdência Social, o INSS. Tendo sua elaboração obrigatória a partir de 2004, o PPP tem como objetivo primordial fornecer informações para o trabalhador quanto às condições ambientais de trabalho, principalmente no requerimento de aposentadoria especial. Pois bem, o PPP tem como finalidade comprovar as condições para a habilitação de benefícios e serviços previdenciários, prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo o direito decorrente da relação de trabalho. Prover à empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas. Possibilitar aos administradores públicos e privados acesso a bases de informações, como fonte primária de informação estatística, para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde coletiva. Sua utilização tornou-se obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2004 e, nesse primeiro momento, a exigência recaía somente sobre os servidores que estavam expostos a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, ou ainda aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de aposentadoria especial. O
PPP é constituído de campos que deverão ser preenchidos pela área de RH, das unidades, órgãos e também pelo SESMET, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Deverá ser mantido atualizado para todos os servidores sobre o regime geral da Previdência Social. A responsabilidade pela emissão do PPP é da empresa empregadora, no caso do empregado, cooperativa de trabalho ou de produção, no caso de cooperados filiados, órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhadores portuários avulsos, e do sindicato de categoria, no caso de trabalhador avulso não portuário. O PPP deve ser preenchido, atualizado e entregue ao trabalhador no momento da rescisão, somente em relação àqueles empregados que durante o contrato de trabalho estejam em contato com agentes nocivos à saúde. E ele deverá ser emitido com base nas demonstrações ambientais, exigindo como base de dados alguns documentos. Vejamos. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Programa de Gerenciamento de Riscos. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Laudo de Condições Ambientais de Trabalho. Comunicação de Acidente de Trabalho. Lembrando que tanto o Instituto Nacional de Seguro Social quanto o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e os ex-servidores podem solicitar a emissão do PPP. E que o PPP deverá ser atualizado toda vez que houver mudanças nas informações contidas nas seções administrativas, ambientais ou biológicas, como, por exemplo, mudança de setor, cargo, alterações clínicas, psíquicas e biológicas, ou até mesmo agravamento de um acidente de trabalho. A fiscalização fica por conta do próprio trabalhador via CIPA ou individualmente, o sindicato, principalmente na homologação da rescisão, o auditor fiscal da Previdência Social, o médico perito do INSS, o auditor fiscal do trabalho, o Ministério Público e demais órgãos públicos interessados. Ou seja, o PPP tem por objetivo propiciar à perícia médica do INSS informações detalhadas sobre o ambiente e condições de trabalho, o controle da empresa sobre o exercício das atividades profissionais, as doenças ocupacionais e a aplicação das normas legais regulamentadoras da saúde, medicina e segurança do trabalho. Com base nestes dados, pretende-se prover à empresa e o trabalhador de meios de prova, possibilitando inclusive que o trabalhador comprove o preenchimento das condições para a habilitação em benefícios previdenciários, especialmente a aposentadoria especial. Caso o PPP não seja elaborado, não esteja atualizado, não haja comprovante de entrega ao trabalhador, não preencha as formalidades legais, contenha informações diversas da realidade, ocorra informação omissa ou ainda houver discordância entre as informações do PPP com as contidas no LTCAT, a empresa pode ser multada no valor a partir de R$ 8.000 para cada infração. As infrações podem ser cumulativas. Estes valores poderão ser diminuídos ou majorados, constatada a existência de atenuantes ou agravantes, não podendo ultrapassar um pouco mais de R$ 80.000. Em caso de irregularidades no PPP, pode haver algumas consequências, como cassação do registro profissional e ações de ordem criminal na Justiça por falsificação de documento público, sonegação fiscal, exposição ao risco, lesão corporal, homicídio culposo, ressarcimento aos cofres da Previdência relativos aos benefícios por incapacidade concedidos em razão da negligência do gerenciamento dos riscos, entre outros. Observaram a importância de manter os documentos atualizados de forma correta?
Gente, e por fim, mas não menos importante, iremos falar de um programa voltado para a prevenção de doenças respiratórias. Estamos falando do Programa de Proteção Respiratória, o PPR. É um conjunto de medidas que visa controlar a incidência de doenças ocupacionais associadas à inalação de materiais dispersos no ar e consideradas prejudiciais à saúde, tais como poeira, fumos, névoas, fumaça, vapores e gases químicos. De acordo com a Portaria número 1, de 11 de abril de 1994, emitida pelo Ministério do Trabalho, todo empregador deverá adotar um conjunto de medidas com a finalidade de adequar a utilização de equipamentos de proteção respiratória, o EPR, quando necessário para garantir uma completa proteção ao trabalhador contra riscos existentes no ambiente de trabalho. O PPR é obrigatório a todas as empresas em que seus usuários necessitam de respiradores e regulamenta a correta utilização dos equipamentos, que visa proteger o sistema respiratório. O programa deve abranger, entre outras coisas, a seleção, utilização e manutenção de respiradores no local de trabalho. Caso sejam identificados os locais onde se constate a exposição de trabalhadores, a deficiência de oxigênio e possa haver riscos à integridade física, deve-se implementar métodos de controle, seguindo a hierarquia. Substituição de matérias-primas, optando por substâncias menos tóxicas. Modificação do processo produtivo. Isolamento do processo produtivo, implantação de ventilação ambiental, adoção de equipamentos de proteção individual para proteção respiratória. De acordo com as normas do Ministério do Trabalho, quando um funcionário trabalha em um ambiente com ar contaminado, o fornecimento do dispositivo respirador deve ser do empregador, bem como a elaboração de um programa de proteção respiratória e a realização de um treinamento adequado sobre o uso do respirador. Os funcionários também devem fazer exames médicos para garantir que eles estejam aptos a usar os respiradores. Cabe ao gerente e à supervisão assegurar que as pessoas em seu setor sejam informadas da necessidade do uso do equipamento de proteção respiratória. São responsáveis também pela supervisão e fiscalização do uso do EPR, que esteja em boas condições de uso e que os trabalhadores estejam seguindo as determinações do programa de proteção respiratória. Caso haja necessidade de medidas disciplinares, é de responsabilidade dos gerentes e supervisores. Usuários dos respiradores, por sua vez, devem utilizar, manter, guardar e limpar corretamente seus próprios equipamentos, seguindo as instruções fornecidas durante o treinamento. Será feita uma avaliação médica de todos os trabalhadores incluídos no PPR. Esta começará na contratação do trabalhador e a cada 24 meses, a partir dessa data ou quando houver mudança nas funções desempenhadas pelo trabalhador. Tudo isso para garantir a preservação da saúde e os direitos dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho. E assim, meus queridos cursistas, nós fechamos o conteúdo dessa disciplina. Tenho certeza que vocês conseguiram entender a necessidade da conservação e preservação da saúde do trabalhador. Categoria essa que está incluído todos nós. E que lembrem que existem normas e programas que auxiliam as empresas no quesito proteção e bem-estar no ambiente de trabalho. E que, caso não sejam seguidas, pode culminar em multas e embargos. Vocês, como profissional da área de segurança do trabalho, devem zelar por cada profissional de sua responsabilidade, fazendo pelo próximo tudo que vocês querem e gostariam que fizessem por vocês. Então, caros cursistas, espero que tenham gostado das nossas aulas, fóruns e atividades e que daqui para frente vocês tenham muitas realizações e sucesso.
mas que principalmente tenham objetivos e sonhos. E como dizia Charles Chaplin, cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Nós encontramos por aí. Um grande abraço e até mais!